Olá, seja muito bem-vindo. Estamos já aqui em TVja TV de Veja.com e hoje é dia de entrevista especial. Claro que a gente vai falar de política, sim, mas também vamos falar das relações sociais, vamos falar de homens e mulheres, vamos falar do que significa a palavra inteligentinho. E quem conversa comigo é o escritor, filósofo, que é ácido, muito ácido, Luiz Felipe Pondé. Tudo bem, Pondé? Tudo bom, Joyce. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Agora conta pra mim, assim, o Brasil, agora com Dilma de novo, ficou mais divertido ou ficou chato demais? O que você me diz? Para quem tiver um certo humor político, crítico, e a gente sabe que o humor sempre serviu para crítica, ficou mais divertido. E eu acho que é bom que a polarização que aconteceu, principalmente no segundo turno, que ela continue. Porque tudo bem que teve muita baixaria nas redes sociais, sempre tem, mas me parece que esse ódio que dizem que está circulando por aí, quem nos ensinou foi o PT, né? A oposição, que agora está fazendo oposição, Aécio Neves chegou ao Senado essa semana com, assim, as garras de fora e dizendo, olha aqui, ó, aqui não tem conversa não, ninguém vai se abaixar, eu vou representar aqui os 51 milhões de votos que eu tive. E no Congresso, o que circula nos bastidores é que o PSDB de agora, liderado por Aécio Neves, aprendeu a fazer a mesma oposição que o PT fazia à época de FHC, mais ou menos por aí? Eu acho que sim, eu acho que o Aécio finalmente talvez entenda que você tem que pôr a faca nos dentes, como se falava na época da Copa com relação ao Uruguai. O PSDB, às vezes eu tenho a impressão que ele sempre foi um pouco uma coisa tipo assim, olha, não se discute política à mesa. Então, fazer educadinho, muito uma educadinho. coisa muito educadinha, uma coisa às vezes que passa a imagem como se fosse um partido que tivesse um pouco perdido entre Higienópolis e a Praça Pan-Americana, sabe? Uma coisa de zona oeste paulistana. E me parece que esse é o momento em que o Aécio sai fortalecido, porque a Dilma venceu, mas ela ganhou perdendo. Ela está acuada. O país está muito mal, como sempre esteve, apesar de que na campanha do PT mentiu-se muito sobre isso. E ele perdeu, mas de certa forma perdeu ganhando, porque ele está fortalecido como oposição. Talvez seja, como você disse, desde que o PT deixou de ser oposição, seja a primeira vez que a gente vai ter uma oposição. E é urgente ter uma oposição. Urgente. O PSDB aprendeu, a gente vai ter em 2018 certamente o confronto do século, né? O maior enfrentamento desde o fim da ditadura. É o que se espera se o clima continuar assim acirrado. Sim, e eu espero que continue acirrado, sim. Logo que acabou a eleição, veio uma coisa, não, agora vamos fazer uma grande pizza. Claro que não significa interrupção institucional, ruptura institucional, essa coisa de, tem gente que fica gritando, 2, 3 caras vão e gritam, ditadura, isso só atrapalha a discussão. É uma bobagem, né? Só atrapalha. E eu tenho minhas dúvidas aqui se essas pessoas não são, na realidade, plantadas A serviço, a né? serviço para ficar parecendo que todo mundo que critica o PT é a favor da ditadura, quando na realidade hoje me parece que quem gosta de fazer parceria com ditadura é o governo do PT, né? Agora, a Dilma voltou, ou ficou no poder, e logo a Câmara manda um recado bem dado, né? Derrubou o decreto bolivariano, aquele que cria os conselhos populares que a gente tanto discutiu aqui. Vai passar pelo Senado ainda, mas o Renan Calheiros já mandou avisar, vai cair aqui também, não tem conversa, né? Esse decreto, ou os decretos aí, é uma barbárie, né? Eu acho que, assim, isso é uma das características mais típicas dessa coisa chamada bolivarianismo ou bolivarismo, socialismo do século XXI, como Chaves usava quando estava vivo, porque ele tem por característica, e aí o resultado de uma parceria entre PT, Hugo Chávez, Cuba, ou seja, na história do Fórum de São Paulo, aquele negócio de que os socialistas querem tomar a América Latina não com revolução, mas pelo caminho cultural. Eles vão fazendo a cabeça, o professor de história fala nas escolas de ensino médio. Eu sei disso, eu sou do ramo, apesar que eu não dou aula no ensino médio, eu sei muito bem como muitos professores de filosofia, de história, de geografia, de sociologia, eles fazem a cabeça dos alunos. Então, o bolivarismo é uma espécie assim de, quando você acordou já foi. E como? Eles destroem a independência da mídia. É uma censura do tipo,
compra o veículo, aí começa a demitir quem faz oposição ao governo, inviabiliza economicamente o veículo, pode jogar um monte de fiscal em cima dele, ou seja, é um tipo de censura que a pessoa perde o emprego, ela perde o cotidiano, ela perde a paz de espírito e desestabiliza a vida dela, ela começa a brigar em casa, começa a ter problema com os filhos, ou seja, é uma coisa que o Stalin fazia, os soviéticos faziam isso. Com relação aos comitês, que também são sovietes, olha, a gente sabe que, por exemplo, essa semana teve um momento de audiência aberta para quem quisesse ir à prefeitura discutir, sei lá, quanto de asfalto se põe na rua. Quem é que tem tempo para fazer isso? Quem trabalha todo dia não tem. Então, essa história de comitês participativos é um grande golpe para você aparelhar o Estado com profissionais militantes pagos, nesse caso, provavelmente com o nosso dinheiro de impostos, pagos para cercear a autonomia institucional. Então, o bolivarismo é um projeto em que, quando você acorda, o Supremo, por exemplo, até 2018, pode estar com 10 caras de 11 na mão do PT. Então, é como na Venezuela. Os juízes lá só falam amém para o governo do Maduro. Então, o bolivarismo é uma forma de totalitarismo que parece que não é. Agora, o brasileiro, o eleitor, está maduro o suficiente para discutir isso? Olha, acho que a gente nunca é maduro o suficiente para nada. Na vida privada, inclusive, quando você tem que enfrentar problemas como inventários e separação, a gente vê como nunca é maduro para esses pepinos. Mas, assim, então não acho que a gente está plenamente maduro, mas a gente está aprendendo. E em democracia, quando os ânimos ficam acirrados, aí a gente aprende mais. Agora, ânimos acirrados, isso me lembra o que tanto se falou um pouquinho antes do segundo turno e logo depois do segundo turno da tal divisão do país. O país está dividido, claramente dividido, é um tanto para cá, um tanto para lá. Aí vem gente falando, não, tem que separar o país mesmo, aquela coisa toda. O país está dividido? É assim que você vê? E como é que se entende isso? Como é que se explica isso? Eu não vejo, eu acho que é uma divisão, mas não é uma divisão geográfica, nem é uma divisão do tipo paulistas contra baianos ou pernambucanos. Bobagem isso, né? Não, isso é uma grande bobagem. Porque, inclusive, se alguém Temos imagina... 1 milhão de baianos aqui em São Paulo. Então, Coisa eu sou boa. pernambucano, certo? Então, assim, essa coisa de que não, então quem está lá em cima vai... Isso é uma bobagem, quem está aqui... Inclusive porque tem gente aqui que entendeu que devia votar na Dilma, tem gente lá que entendeu que tinha que votar no Aécio. O que acontece acho que o país, ele ficou... Há algumas divisões. Primeiro, um grande contingente de pessoas de classe média que não são economicamente vulneráveis, que está de saco cheio do PT, entende que é necessário mudar o governo de Brasília, porque é fato. Uma das chaves do bolivarismo é não mudar o governo federal, porque ele vai destruindo e ocupando todos os espaços. Eu acho que tem um outro contingente de pessoas, intelectuais, professores, muitos jornalistas, que continuam compactuando com o projeto socialista totalitário. Mas daí é porque é politicamente correto. Inclusive porque é politicamente correto e porque eles continuam acreditando naquilo que o professor falou lá atrás, ou eles, na realidade, são pessoas que não estão envolvidas com nenhum risco no dia a dia, ou seja, eles vão dar uma aula e essa aula não tem nenhum impacto, a não ser fazer a cabeça dos alunos ficarem babando em cima deles. E eu acho que é uma grande porção da população que é economicamente vulnerável. E essas pessoas que são economicamente vulneráveis, elas têm uma vocação a votar em quem dá esmola para elas. Para quem, de alguma forma, garante que ela não sofra de modo atroz com fome. Acho que há esse tipo de divisão. Mas aí a lógica é perversa, né, Pondé? Porque se você cria ali uma massa de pessoas que sempre vai no caminho daquele que dá a esmola, você vai continuar mantendo aquela massa miserável, a fim de que o voto sempre seja dado para aquele que dá a esmola. Enquanto você quebra a economia, enquanto as pessoas que produzem vão ser acharcadas, porque é o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela está conseguindo quebrar um país que tem petróleo. Né? Os bolivarianos estão conseguindo quebrar um país que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Agora, eu acho que há uma outra divisão, Joyce, que me parece mais interessante, mais importante agora, que é uma divisão, digamos assim, um tanto ideológica, divisão de mundo. Você tem um grupo que ainda acredita, eu digo ainda porque eu acho que é uma mentalidade atrasada do meu ponto de vista, que ainda acredita que o país deve ter um Estado enorme, que você deve ter um Estado assistencialista, que você
deve ter uma economia fechada para o mercado, ou seja, gente que fala assim, não o capital, não o capital. Acho que tem um outro grupo de pessoas que entende que a sociedade de mercado não é perfeita, mas não existe nenhum outro modelo que tenha produzido melhor condição de vida para um número maior de pessoas. Que a liberdade, às vezes, cria problema, principalmente quando alguém tem uma opinião diferente de você. Então, acho que tem uma outra divisão. E essa outra divisão é uma divisão entre visões de país. E, por último, eu diria, a esquerda não estava acostumada a enfrentar gente preparada, capaz, nem um pouco torturadoras, que olham na cara deles e dizem, não gosto de você, vocês estão acabando com o país, eu não concordo com você. Um pouco o que o Aécio traduziu quando ele disse que o Brasil perdeu o medo do PT. Mas aí essa liberdade de expressão implica alguns riscos, né? E o próprio PT entendeu isso, tanto que fez lá uma resolução, a gente já conversou sobre isso aqui, eu trouxe para você os detalhes, que cria a hegemonia, né, na sociedade, que diz que a mídia tem que ser controlada, que diz que o Congresso tem que ser controlado, que diz que o governo federal tem que ter acesso a todas as riquezas do Brasil, que o Banco Central tem que ser controlado. Quer dizer, é justamente pelo PT entender que essa liberdade implica nesses riscos. Riscos para quem defende a liberdade e riscos para quem é contra a liberdade. Sim, para eles, nesse caso, que eu acho que eles têm... olha, todo mundo que acha que é salvador da pátria, eu sempre desconfio um pouco, principalmente em política, né? Que acha que detém um modelo segundo o qual todo mundo deve viver da hora que acorda às 7 da manhã à hora que vai dormir à meia-noite. E assim, no caso da imprensa e da mídia em geral... a mídia, ela é tão mais importante quanto mais ela atormenta o governo. Quanto mais ela tem espaço para infernizar e fazer com que o governo não durma bem. Aqui, seja lá que governo for, tanto faz. Então, esses marcos regulatórios, que eles fazem parte justamente do projeto bolivariano como um todo e cubano, né, que são primos irmãos, o marco regulatório, ele visa... Na realidade, o que eles vão criar é uma espécie assim de MTSM, Movimento dos Trabalhadores Sem Mídia. Então, eles vão criar algum tipo de comitê... Para se juntar o MST, o MSTU... Para ficar dizendo que você tem que democratizar os veículos que existem, você tem que quebrar os supostos monopólios, ou seja, e, na verdade, isso é tornar o trabalho de crítica inviável, como não existe crítica na Venezuela, na Argentina. Na Argentina, o Clarim ainda resiste gloriamente, mas o governo vai cerceando, e em Cuba muito menos, né? O mais ridículo de tudo isso, Joyce, é como pessoas que se supõem sociólogos, filósofos, cientistas políticos, jornalistas, políticos, podem levar a sério Cuba. E outro dia escutei uma pessoa inteligente que eu conheço dizer assim, não, Pondé, mas Cuba representa uma resistência ao capital financeiro americano. Pelo amor de Deus, para mim isso soa no meu ouvido como alguém dizia assim, não, a gente tem que combater os incas venusianos. A gente tem que combater a invasão de Vênus. Urgente, já? Não, Cuba é um país que deixa as pessoas pobres, que faz um acordo de trabalho com o Brasil em que os caras são escravos, no caso dos médicos que vieram para cá. Um país onde você não tem nenhum serviço, onde o mercado negro corre solto porque as pessoas morrem de fome. E alguém dizer que isso representa alguma coisa? É só ver como os cubanos se comportam tentando fugir de Cuba. Tentando passar para os Estados Unidos. Morrem muitos aí tentando fazer a travessia para ver como Cuba é bom, né? Cuba é uma delícia. Né? Eu acho isso uma vergonha. Na realidade, cada vez mais, eu acho que hoje em dia, guardando-se certos limites, mas esse tipo de bolivarismo latino-americano, esse socialismo na América Latina, eu cada vez mais acho que antes de ser um problema político, é um problema de caráter. Agora, você falou aí, né, olha, eu conheço uma pessoa até inteligente que defende Cuba, e tem muita gente que vem no discurso, né, de defender a manutenção do Bolsa Família, e aqui nos faz uma crítica ao governo atender imediatamente aquele que tem fome. Aliás, mais pessoas hoje têm fome no Brasil, né? Índice da miséria saiu, tem mais miseráveis por aí, eu já contei isso para você. O que é perverso nisso é você manter a miséria, congela a miséria.
né? Como capital. Como capital. E aí tem muita gente que faz o discurso, de novo, eu gosto da expressão politicamente correto, que você usa muito isso, tem horror, né, do politicamente, te dá alergia, eu tomo asco. anti-histamínico. Mas essa manutenção desse discurso do politicamente correto na política acaba criando esse exército favorável a esse tipo de coisa, não, Pondé? Eu acho que isso tem a ver com o que eu falava do caráter. O politicamente correto e esse discurso de eu me sinto um defensor do mais fraco. Na realidade, no meu dia a dia, eu não estou nem envolvido em gerar nenhum cadeia econômica porque o que tira as pessoas da miséria é a cadeia econômica. E uma das características de muitas pessoas que são politicamente corretas é não estar envolvidas na cadeia produtiva. Não são responsáveis por um salário sequer na vida, quando muito um só. Né? Então não tem nenhuma responsabilidade com relação à cadeia produtiva, não tem a mínima noção do que significa fazer um país girar, ou uma sociedade, ou uma empresa girar, uma economia girar. E aí eu acho que essa coisa, tem muita gente que se acha, e teve, em 2011 eu acho, eu fiz uma entrevista aqui para as Páginas Amarelas da Folha, fui entrevistado em que... Da Veja. É aqui, da Folha, tá? Da Folha da Veja, nas Páginas Amarelas. E aí o jornalista ele me pedia para eu comparar entre o cristianismo e o pensamento de esquerda, né? Porque a gente tinha conversado um pouco antes e tal, e eu dizia que a diferença era a seguinte: o cristianismo, religião da qual eu não faço parte, eu não sou religioso, eu dizia para ele que eu achava que o cristianismo era superior como moral ao pensamento de esquerda, porque o cristianismo, pelo menos, plantava na cabeça do sujeito que ele tinha pecado. Então ele tinha uma tensão interior. Essa ideia de que eu defendo os mais fracos, porque existe o capital malvado, retira de mim qualquer contradição interna. Que contradição interna é essa? Não há, porque na realidade os culpados são os outros e eu só represento o bem. Então, a manutenção, o Nelson Rodrigues, ele dizia uma coisa muito boa, que era assim, sobre Dom Helder, né, que ele chamava do arcebispo vermelho. Ele dizia, no dia que acabar a pobreza do Nordeste, Dom Helder perde o emprego. Então, no dia que acabar a pobreza, essa moçada perde o emprego. Só que a vantagem deles é o seguinte, eles continuam a reproduzir a pobreza, o assistencialismo. Então, é importante que o país não cresça economicamente no sentido de produzir uma sociedade rica, porque senão eles perdem esse capital. Estou conversando aqui com o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, é escritor, e a gente já vai falar de temas assim um pouco fora da política, um pouco mais humano, né? Homem, mulher, tem muita feminista aqui tweetando para mim, já a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. Agora, Pondé, a gente falou aí do politicamente correto, dessa coisa toda, né, do PT manter essa miséria, do Aécio que volta como esse nome forte da oposição, e tem a palavrinha corrupção, que está na boca do povo. Mas só na boca do povo? O povo está preocupado com a corrupção de verdade? Então, eu discuti bastante isso ao longo do primeiro e segundo turno. Eu temo que tem uma parcela da população que não está nem aí para a corrupção. De primeiro, eu acho que a relação com o voto ela não é totalmente racional. Na realidade, eu acho que nenhuma relação dos seres humanos é totalmente racional. Existem componentes que são da ordem da emoção, do afeto, meio do instinto, da raiva, seja lá do que for. Com relação à corrupção, eu penso o seguinte, tem uma grande parte da população que não está nem aí para a corrupção. Se ela é uma pessoa, tipo, inteligentinha, como eu falo, classe média, média alta, que vai em festival de cinema, sabe? Gosta de filme iraniano, essas coisas assim, ela pode até falar, não, que horror a corrupção. Mas na hora se essa corrupção atingir um partido ou uma pessoa que ela acredita que salva o mundo, ela vai dizer, não, é o veículo que inventou, porque teve até gente que disse, não, porque a Veja usou o condicional. Teria dito, teria falado. Quer dizer, no caso daquele número antes do segundo turno. Então, assim, então, me parece que nem sempre a gente leva em conta a corrupção, fica só na boca. Uma espécie de afetação para dizer que você é uma pessoa consciente, crítica. E se isso atacar o teu candidato ou o teu partido, você vai relativizar. Vai dizer que é truque político, o veículo está vendido não sei para quem. E isso faz de Lula, por exemplo, esse semideus entre os convertidos do PT. Sim.
E os convertidos do PT, grande parte dos convertidos do PT, faz parte da inteligência brasileira. Estão se lixando para a Que é corrupção. uma discussão que eu tenho levado bastante, porque eu estou nesse campo, nesse universo. Então, não estão nem aí para a corrupção. É tipo, rouba, mas faz o social. Uau. Dilma Rousseff tem características de ser uma mulher feminista? Eu suponho que sim, né? Eu sei que da história dela, inclusive que ela sofreu na mão da ditadura, que é um horror e tal, que ela aderiu à guerrilha e tal, mas eu acho que sim. Inclusive nessa coisa de querer ser chamada de presidenta. Me parece que tem uma questão de gênero em jogo. Eu suspeito que sim. Agora, há uma bronca aí entre você e as feministas. Eu, mulher, você, homem. Vamos conversar olho no olho agora, né? Quer dizer, que bronca é essa? A mulher não consegue, na sua avaliação, desempenhar, então, 100% papel lá de mulher e profissional e, ao mesmo tempo, mãe, acaba falhando em algum processo no meio do caminho? A mulher gosta do homem machão? Como é que é isso? Começando pela tua primeira pergunta, eu acho assim, ninguém consegue desempenhar nenhum papel 100%. Nem mulher, nem homem, nem Lhasa Apso. Acho que essa resposta foi politicamente correta. Não, mas é verdade, eu acho que não. O que eu quero dizer com isso? Um homem que acha que pode... Vou começar pelo homem, então. Imagina que o cara, ele consegue desempenhar 100% a função dele de provedor, garanhão, ou seja, que tem a potência o tempo inteiro. É mentira. Todo mundo sabe que... infelizmente ou felizmente, sei lá por quê, é muito comum dos homens mentirem sobre desempenho sexual, sobre pegou essa, pegou aquela. Então, isso é uma coisa óbvia. Eu estou começando por aí pelo seguinte, Joyce, porque esse assunto é um assunto que, antes de tudo, você tem que limpar o meio de campo. O que acontece é que, quando falam o Pondé é machista, eu dou muita risada quando me chamam de machista. Eu não acho que mulher gosta de machão. Eu não. Eu acho que não. Um pouquinho? Só um pouquinho necessário. Só um pouquinho necessário. Confessou. Mas assim, eu acho que não, porque assim, olha, quando você pergunta se a mulher gosta de machão, eu acho que a mulher que gosta de homem gosta que o homem faça a sua função. Eu escrevo muitas vezes, as feministas ficam bravas comigo, quando eu digo que a mulher não suporta a sensibilidade do homem além da página 3. É verdade. Certo? Eu já li. Isso é verdade. Além de ser verdade que você leu, isso é verdade. Você quer que eu confesse? Certo? Você quer que eu confesse agora? Você precisa confessar. Às vezes até a página 4, 5. Isso significa o quê? Talvez isso seja um elemento cultural, um elemento evolucionário. Eu gosto muito do darwinismo. Talvez seja um elemento evolucionário a ver com o fato de que os homens muito frágeis, muito fracos, inseguros, geram insegurança, né? Até hoje. Então, eu conheço muitas mulheres que falam assim, mulher gosta de duas coisas, atitude e pegada. Quer dizer, ou seja, não pode ser muito frouxo, nem pode não saber como pegar na mulher, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja lá o que for. O que a minha birra com as feministas, eu já escrevi isso várias vezes, a minha birra com as feministas, na realidade, é uma birra que não é uma coisa a ver com Lei Maria da Penha, ou que seria uma idiotice, a ver com salário, não é a ver com isso. A minha birra é quando, eu já escrevi isso na minha coluna, é quando a discussão entra nos lençóis, como eu uso essa imagem, né? Quer dizer, quando a discussão entra numa coisa, então, de que o homem não pode fazer isso, ele não pode, de repente, falar com a mulher de tal forma, ou demonstrar interesse, porque senão ele está invadindo. Uma vez eu escrevi um texto para uma revista sobre como é bom quando as mulheres começaram a circular no ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho fica mais bonito, mais erotizado, as relações são mais interessantes. Isso não tem nada a ver com ela não ganhar salário, não trabalhar, não virar chefe. Eu nunca escrevi isso em lugar nenhum. Então, o que acontece, de novo, acho que a birra com as feministas, das feministas comigo, de migo com elas, certo? De migo com elas, é um pouco como a birra com a discussão da esquerda. E a tentativa de dizer que a minha crítica é uma crítica que acha que a mulher deve lavar a louça, deve voltar para a cozinha. Eu acho isso uma bobagem. Outra coisa Quem deve lavar a louça? Quem tiver que lavar a louça. Quem tiver na vez ou a máquina. Se você tiver grana, a máquina. Põe na máquina. Se tiver água, a máquina, porque a máquina gasta muita água, certo? E aí, se você tiver alguém mais tempo em casa e puder lavar a louça, lava. Se você tiver uma divisão de tempo, você faz uma divisão para lavar a louça, você compra
prato de plástico. Você lava a Você não louça? lava. Eu já lavei muita louça Mas na não minha lava vida. mais? Não, porque Assim? tenho máquina. Mas Tem põe a uma louça na máquina. máquina. Põe a louça na máquina. Eu sou um expert em colocar louça na Profissional. máquina. Profissional, eu dou até curso disso. Ah, muito bem, muito pela bem. internet. Atenção, vocês que querem aprender a lavar bem a Eu posso louça dar com um a sua curso, máquina de lavar. Luiz Felipe Pondé apresenta um curso online. Como É isso lavar aí. muito bem a louça. Agora, claro que isso é com bom humor, né? Mas muitas vezes essa discussão fica chata, né, Pondé? Eu acho Não que fica. Eu acho que fica. O que eu ia dizer é assim, tem uma outra razão que me leva a discutir essas questões, inclusive a ver com um livro que eu publiquei no ano passado sobre o Nelson, né? Sobre a figura da adúltera no Nelson Rodrigues, é porque eu acho que empobrece a conversa entre homem e mulher. Empobrece. Né? Empobrece porque você tem hoje um momento, século XXI e tal, e que você já tem um certo acúmulo de resultados da emancipação feminina e já está na hora de falar sobre essas coisas. E aí, quando você levanta essas discussões, alguém vira e diz, não, porque, sei lá, você é contra a lei Maria da Penha. Isso dá um sono. Porque o problema dessas pessoas que se julgam santas é que elas ficam exigindo de você o tempo inteiro um atestado de pureza. Isso me enche o saco. Você tem que ficar o tempo inteiro dando atestado de que você tem 3 ou 4 opiniões certas. E aí isso emperra a conversa. E aí começa a agressão, começa o assembleísmo, isso vai dificultando, né, a possibilidade de a gente conversar sobre isso. Tanto que eu converso com um monte de leitoras, na realidade são mais leitoras que mandam e-mails para mim do que homens. É mesmo? Eu acho que isso tem a ver um pouco também Mas com certos feministas ou temas. não? Feministas de vez em quando, não. Normalmente, sei lá, eu não sei se são feministas, mas elas conversam comigo na boa. E às vezes eu entendo que muitas feministas fiquem de bronca comigo porque eu provoco. Eu entendo isso. Inclusive, quando eu digo que feminista não entende nada de mulher, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que existe um certo conhecimento sobre a mulher que o homem heterossexual que gosta de mulher tem. Não dá para querer dizer que esse conhecimento é fora da lei. O que é uma mulher de verdade? Como é que se define? Uma mulher. Uma mulher de verdade? Uma mulher de Uau, verdade. essa é uma questão com doutorado, Uau. né? Nem Freud sabia dizer isso, né? Se vira, então, assim, Pondé, se vira. sei lá o que é uma mulher de verdade, não sei o que é uma mulher de verdade, mas uma mulher que eu acho que é uma mulher interessante, né, como ideia, assim, é uma mulher que ela é bonita, certo? Que eu acho ela bonita, que ela é sensual, que ela é bastante feminina, que ela é divertida, certo? Que você consegue levar uns papo cabeça com ela sem entrar numa conversinha chata, sem entrar numa competição, certo? Numa coisa assim. Porque, por exemplo, uma das coisas que a sabedoria se sabe há muito tempo é que existe um nível de relação entre homem e mulher em que a mulher sempre manda, certo? E o homem sempre topa isso. E quando ele para de topar é porque ele, na realidade, não gosta mais dela. Então tem um dia a dia ali, sabe, cama e cozinha ali na relação, em que você tem uma divisão de poderes, do que cada um faz, do que cada um decide, Toda do que aí relação é manda. uma relação de poder. Eu não sei se toda relação é de poder, mas eu acho que existem pequenos e grandes poderes entre as relações. Acredito, inclusive, que um dos poderes do pensamento e do conhecimento é você poder pensar em coisas sem meter o poder no meio. Ou seja, na relação entre homem e mulher, quando você começa a olhar politicamente, o Eros já desapareceu, certo? Quando você começa a olhar e analisar politicamente, que até pode se fazer, e o exemplo disso veja, a enorme a palavra é difícil, a enorme deserotização que você coloca no corpo feminino e também pode ser no corpo masculino, quando esse corpo é usado como totem político, certo? Como o corpo está lá, está nu e é completamente não erótico. Então, voltando para terminar o que você me perguntava, que é uma mulher de verdade, eu não sei o que é uma mulher de verdade, mas uma mulher que eu acho, uma figura de mulher que eu acho interessante, é uma mulher em que, apesar de que eu preste atenção no que ela fala, eu nunca esqueço que ela é uma mulher. E um homem de verdade? Aquele que Homem de percebe tudo isso? verdade.
Não sei. Primeiro porque eu acho que não tem um cara que percebe isso tudo, né, o tempo inteiro. Estou pensando aqui, né? A vida, ela está sempre aquém do que a gente pensa e além do que a gente pensa. E a gente fica mais ou menos como num trabalho um pouco de quem não enxerga, tateando as coisas. Mas, assim, eu imagino que o homem de verdade, ou um homem que seja capaz de bancar sua condição masculina, sei lá, é um homem que consegue lidar com o desejo da mulher, é um homem que consegue lidar com a responsabilidade de engravidar uma mulher, é um homem que consegue chorar de vez em quando, mas não virar um chorão, que vai encher o saco da mulher. Eu lembro sempre de um episódio Mulher não daquela gosta série... de chorões. Então, eu lembro sempre de um episódio da série Friends, em que a personagem Rachel está namorando o Bruce Willis, que faz um personagem lá qualquer, o Bruce Willis. E ele tá fazendo o Bruce Willis, aquele cara durão, duro de matar, né? E aí ela vai questionando ele, dizendo que é uma figura ultrapassada, que não sei o quê, que ele tem que fazer terapia e tal. E aí um dia eles estão lá no quarto, do templo, certo? Quer dizer, uma das coisas que eu acho que mais inferniza essa discussão contemporânea, às vezes, de gênero, que atrapalha a cama mesmo. E aí ele deita no colo dela, põe a cabeça no colo dela e começa a chorar e falar da mãe. A terapia funcionou. Pra ele, pra ela talvez não. E aí não. ela olha pra câmera assim, tipo... E agora? Não era bem isso que eu tinha em mente, certo? Então, eu acho que, às vezes, a politização assembleísta, né, dessa discussão atrapalha, inclusive, a gente falar disso. Seja de modo engraçado, seja de modo sério, mas que é fato, certo? Eu acho que os homens são meio perdidos mesmo, principalmente carinhas mais jovens. Estão meio perdidos, porque os sinais sociais hoje sobre esses meninos são sinais onde, aparentemente, tudo que eles possam ter de meninos, meio bravo, meio assim, ou não saber falar muito de si mesmo, aparece como sendo ruim, entendeu? Como eles não podem ser assim. E aí eles ficam meio perdidos. Eu tenho algumas participações aqui, né, de meninas me mandando em grupo no Twitter, e elas dizem o seguinte: ô Joyce, a gente domina o mercado, a gente hoje paga a conta, a gente divide ou paga a conta, mas a gente ficou com todas as responsabilidades. A Mônica, a Thalita, a Júlia, a Lilith, todas estão nesse grupo aqui. Eu quero meu sutiã de volta. Quem mandou queimarem o meu sutiã? Elas dizem aqui. Eu ouço muito essa piada. Essa história de que a mulher acabou com 5 jornadas, como se fala, que eu acho que é verdade, né? Agora, a verdade mais funda disso, que eu acredito, não é tanto que ela queira o sutiã de volta, no sentido de retorno, mas é que as relações e os papéis ficaram embaralhados. E eu acredito assim, a mulher, ela pode ter dinheiro, ter sucesso profissional e tal, mas eu acredito, eu posso estar errado, mas eu acredito que é muito difícil para a mulher suportar um cara que pareça aquilo que os americanos chamam de loser, né? No sentido de que ele pode até nem ter uma puta grana, mas a relação não pode, de olhar dela para ele, não pode ser uma relação onde ela sinta que ele tem que proteger ele, ela tem que protegê-lo o tempo inteiro, ela tem que cuidar dele o tempo inteiro, entendeu? Então, eu entendo que quando as mulheres falam, eu ouço muito essa brincadeira, quero o meu sutiã de volta, das meninas falarem isso, tem uma coisa que não é tanto significar, quero voltar para casa e não fazer mais nada. E eu acho que também tem uma outra coisa, Joyce, que é assim, que é o homem. Eu, quando discuto isso com meninada de 18, 19 anos, os meninos sabem que não tem muita opção para eles. Ou eles dão certo profissionalmente, ou eles vão para o saco, certo? A gente pode dizer que os homens têm menos vocabulário subjetivo, se isso é cultural, se é biológico, eu não quero entrar, isso é um vespeiro. Mas o fato é que os meninos sabem que para eles tem menos opção em termos de horizonte. Se o homem fracassa profissionalmente, isso dá uma série de problemas. A mulher, ela trabalha ou ela não quer mais trabalhar, ela dá um tempo. E claro, se ela tiver condição financeira. Se ela não tiver condição financeira, vai se molhar na chuva. Mas tem uma coisa que eu acho que às vezes é inclusive ligada a uma certa cultura mais subjetiva que a mulher tem. Ela pensa mais dela, ela observa mais detalhe, ela tem relações mais horizontais com as pessoas que estão em volta dela. Por isso que, por exemplo, muitas mulheres se separam e conseguem manter uma vida mais ou menos no lugar, mesmo que esteja sofrendo, sozinha, eu quero dizer. E homens, muitas vezes, quando se separam, se não tiver uma outra mulher, vão para o saco. Porque as relações são muito mais focadas. Tanto é que a gente tem muito mais mendigo homem do que mulher.
na rua, né? Então, essa coisa de quero meu sutiã de volta, que eu acho que é uma piada muito legal, acredito que quer dizer assim, olha, tudo bem, a gente trabalha, divide, mas que saco essa coisa de ter que ficar pagando a conta o tempo inteiro, né? Olha aqui, ó, as tuiteiras, e os tuiteiros fizeram uma brincadeira aqui com um dos quadros aqui de TV, já que eu trago para você todo sábado, e mandaram um salto-agulha para Pondé. Coloca no ar a imagem, por favor. Eis aqui, acerte o Pondé com salto-agulha. Ele vai ver, Pondé é machista. Pondé não é machista, já disse que não é machista, só um pouquinho, ele admitiu só um pouquinho. Um pouquinho, 10%. Esse salto-agulha aí te assusta, Pondé? Olha, eu acho que é um convite esse salto-agulha. Deve Olha ficar aí, muito meninas. bem, deve ficar muito bem no pé. Muito bem, Delas. muito bem. Delas, muito bem. Muito bonito. Muito bem. Luiz Felipe Pondé, ele que é filósofo, conversou um pouquinho comigo aqui sobre essa coisa toda de machismo feminino, feminismo, o que é homem, o que é mulher, e claro, sobre política. O que você espera pra gente fechar aqui, daqui pra frente? Do Brasil, das relações humanas, o que você espera? Olha, isso depende de como eu acordo no dia. Se eu acordo assim meio deprê... Com salto-agulha na mão é uma coisa. Na testa. Se eu acordo com salto-agulha no pé dela ao meu lado, então eu acordo otimista, certo? Então eu penso que nós vamos passar por 4 anos agitados, mas importantes, que o Brasil vai despertar de que está na hora de sair dessa enrascada e de ficar um pouco mais aberto e menos bolivariano, que é o risco que tem por causa do empobrecimento. Então, eu acho que a gente vai entrar numa época assim, meio parecida entre 90 e 94, da década de 90 e 94, governo fraco, crise política, crise econômica, certo? E com relação às relações entre as pessoas e tal, quando eu acordo de bom humor, então, eu sempre acho que... Por exemplo, estou andando na rua ou andando de carro e vejo um monte de mulher bonita e penso, o mundo é bonito mesmo, olha só quanta mulher bonita tem no mundo, olha só como as coisas funcionam, dá até vontade de viver. Agora, se eu acordo mais deprê, eu digo isso porque às vezes eu tenho uma oscilação. Se eu acordo mais deprê, então eu penso, tipo, será que isso aqui vai virar Venezuela? A gente nunca vai conseguir se livrar desse totalitarismo socializante. E, do ponto de vista das relações, eu fico com medo que chegue a um ponto tal em que os homens e as mulheres mal consigam se comunicar de vez. Porque a falta de comunicação entre nós é divertida e dá tesão. Mas a gente pode chegar a um ponto tal em que a falta de comunicação fique broxa mesmo, deixa a gente broxa, que não consiga mais de forma nenhuma se comunicar e só fique pensando em relações de poder e política dos corpos. Pra gente fechar, coloca de novo o salto-agulha aí no ar, que foi encaminhado aqui pelos nossos tuiteiros, né? Então, para quem está aí no meio dessa coisa bolivariana, da corrupção, é o salto-agulha na testa, né, Pondé? É isso aí. Na testa. E no mais, o salto-agulha no pé da mulher. No pé, esse é o lugar ideal. Obrigada, Pondé, adorei a conversa. Obrigado a você, Joyce. Volte logo. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Obrigada pela companhia, gente. Aqui em TV de Veja.com, a programação não para, você já sabe. Então, já a gente se vê. Eu encerro aqui a entrevista pra lá de divertida com Luiz Felipe Pondé. Tchau.